Oi meninas! Olá pessoas, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Eu sou Sandra Pantaleão e esse espaço aqui a gente fala de cura. E essa semana eu vou falar para vocês sobre 5 passos para a gente começar uma libertação emocional. Lógico, as coisas vão bem mais além, mas eu vou dar esses 5 passos, né? Vou falar todos os dias sobre um, só um pouquinho, para não ficar muito extenso. E a partir daí, você vai perceber que você vai conseguir se aprofundar mais. Eu vou abrir, né? Eu vou abrir esse caminho para essa reflexão e a partir daí você vai fazendo as suas considerações dentro da sua realidade. Isso foi um e-book que eu escrevi há muito tempo e eu já até tirei ele das plataformas de venda, então eu resolvi pegar esse e-book e falar um pouquinho dele aqui para vocês, já que eu tirei das plataformas de venda. Bom, então, o nome do e-book era o seguinte: Sozinha Sim, mas Inteira. Então eu falo de uma vida que eu levo sozinha, mas não tô pela metade. Eu não ando buscando mais a minha outra metade, porque eu me sinto completamente inteira. E eu falo isso diante de uma vivência, né? É dentro da minha experiência, eu falo isso com muita propriedade, porque em muitas fases da minha vida eu entrei em relacionamentos falidos porque eu estava sempre buscando a minha outra metade. Mas por que eu estava buscando essa outra metade? Porque eu não me sentia inteira, eu não me sentia completa. Eu não tinha solitude, né? Não existia prazer dentro da minha própria companhia, que não é o meu caso hoje. Eu que já passei por um longo processo de autoconhecimento e vivo passando por processos de autorreconhecimento, de mudança de comportamento, né? Então, hoje eu me sinto completamente inteira. Eu estou só, mas eu não estou pela metade. Eu me sinto hoje uma pessoa muito feliz, muito realizada, muito completa. Então, esse e-book que eu escrevi, ele fazia parte de uma coleção, o nome da coleção era Coleção Mulher Inteira, e ele fala de 5 passos para você começar com uma libertação emocional, certo? Então, eu vou dar uma lida rapidinho aqui só na introdução, que eu achei ele muito interessante. Depois eu falo do primeiro passo e aí todos os dias a gente vai fazendo uma pequena abordagem. Ei, mulher, antes de qualquer coisa, respira fundo. Você chegou até aqui. E isso já diz muito. Esse e-book nasceu de uma dor que virou coragem. Eu escrevi cada palavra pensando em você, pensando em nós, mulheres, que talvez nem saiba por onde começar, mas sente lá no fundo que precisa de alguma coisa nova. Algo que liberte, cura e devolva o brilho aos seus olhos. Eu não escrevo como alguém que sabe de tudo. Eu escrevo como alguém que já passou por essa mesma tempestade, que já sentiu o peito rasgar de tanto silêncio, que já implorou por um fica, por favor, fica, e que finalmente aprendeu a ficar por si mesma. Você não está sozinha. E não precisa mais você se anular para caber em lugares que não foram feitos para você. Aos poucos, nós vamos acender juntas as luzes desse caminho, com fé, com verdade, com amor e um passo de cada vez. Este é o seu recomeço. Seja muito bem-vinda, com carinho, Sandra Pantaleão. Seja muito bem-vinda a esse canal. Eu estou a fazer as reflexões dentro do e-book, mas você é muito bem-vinda a esse canal. E a primeira reflexão que a gente vai fazer é: pare de se culpar. Você já reparou quantas vezes você se machucou
tentando entender o que foi que você fez de errado. Tentando entender aonde foi que eu errei. Meu Deus, o que foi que eu fiz? A culpa, ela é muito sorrateira. Ela se veste de responsabilidade, mas esconde correntes. Ela sussurra no seu ouvido. Ela diz o seguinte, a culpa fala assim para você: você não foi boa o suficiente. É terrível. A culpa é sorrateira. E o pior é que você acredita quando ela sussurra isso no seu ouvido. Você acredita. Mas hoje eu vou te convidar aqui a enxergar as coisas de uma outra forma. A culpa aprisiona, mas a responsabilidade liberta. A culpa, ela olha para o passado com olhos de julgamento. A responsabilidade, ela olha com olhos de aprendizado. Você não está nessa situação porque você mereceu sofrer. Não é sobre isso, meninas. Nem porque você falhou como mulher, como mãe, como esposa, ou talvez como filha. Você está aqui porque você é humana. E como toda mulher real, você teve momentos de entrega, de erros, de medo e de tentativa. Não importa o que te fizeram acreditar. Você não é culpada por amar demais. Você não é culpada por ter tentado salvar algo que já estava quebrado há muito tempo. Você não é culpada por não ter saído dessa situação antes. Você merece se acolher, não com pena. Você não tem que acolher a sua dor com pena. Você tem que se acolher com dignidade. Porque só quem já sangrou por dentro sabe o valor de um abraço que vem de si mesma. Então aqui, meninas, quando a gente fala aqui que você não está nessa situação porque você mereceu sofrer, e que não importa o que te fizeram acreditar. E essa parte, ela tem muito a ver tanto com as crenças limitantes, ela tem a ver com valores que foram carimbados na sua mente em algum momento da sua vida, ou até mesmo na sua infância, coisas que você escutou de pessoas e que ficou ali carimbado na sua mente, e aquilo transformou-se numa crença limitante, numa crença que te limitou tanto, que não te permitiu ter coragem, vontade e força para sair dessa situação. Porque essa crença, ela te limita em todos os sentidos. Ela limita a tua força, ela limita a tua vontade, ela limita a tua coragem de sair de certas situações. E, consequentemente, ela limita o teu progresso, a tua prosperidade, ela limita o teu crescimento. Ela é terrível, ela é castradora de verdade. Então, essas coisas que te fizeram acreditar, elas podem ter acontecido hoje, né, no momento real, dentro dessa relação, mas ela pode vir também permeada de crenças lá atrás, lá da sua infância. Né? Aquelas coisas que às vezes a gente escuta, que mulher não vive sozinha, mulher não pode estar sozinha, mulher tem que estar acompanhada. A mulher sozinha, ela não se garante, mulher sozinha é mal falada. Tudo isso que a gente escuta, que a gente escutou um dia, ficou ali martelando, talvez isso inconscientemente te mova a estar dentro de relacionamentos doentes, pelo simples fato de você acreditar que você não é capaz. Então, quando a gente fala, né, sobre essa questão da culpa, gente, a culpa aprisiona, a responsabilidade te liberta. Quando eu
passei pelo meu processo de autoconhecimento e de cura, eu substituí a culpa pela responsabilidade. Então, quando eu vivi situações na minha vida dentro de relacionamentos que me aprisionaram, eu ficava pensando que eu não era capaz de sair daquele relacionamento. E quando eu saí desse relacionamento, eu fiquei me culpando. Por que eu me permiti? Por que eu me deixei acontecer tanta coisa ruim dentro dessa relação? Sabe? Só que eu não conseguia enxergar. Eu tinha uma raiva tão grande de mim quando eu pensava em coisas absurdas a que eu me submeti. Situações onde eu tive que me quebrar toda para me encaixar num mundo que não me pertencia. Então, a partir do momento em que eu substituo a culpa pela responsabilidade, eu deixo de ser prisioneira dessa culpa e eu fico livre para assumir uma outra postura, onde eu assumo as minhas responsabilidades por ser quem eu sou e por ter estado naquele lugar. Eu ressignifico o porquê que eu estava naquela situação. Naquele momento eu não estava bem. E eu me submeti àquilo porque eu estava num processo de carência. Entende a diferença entre a culpa e a responsabilidade? Não se sinta culpada. Assuma a responsabilidade daquilo que você fez de errado e abandone a culpa. Joga a culpa de lado. E aqui eu vou deixar um exercício para você, tá? Você vai escrever agora num papel, né? Você escreve em que momento da sua vida você tem se culpado. Segundo, que tipo de discurso interno você repete para si mesma? Escreva isso. Terceiro, reescreva essas falas com carinho e compaixão. Por exemplo, quando você diz com culpa, eu estraguei tudo, você vai reescrever esse eu estraguei tudo dizendo o seguinte: eu fiz o que eu pude com o que eu sabia naquela época. Hoje eu posso fazer diferente. E isso é libertador. Se você gostou desse vídeo, se ele te ajudou de alguma forma, eu te peço que você dê o seu like. Se você achar que outras pessoas possam precisar dele, compartilhe esse vídeo com essa pessoa. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, porque isso vai me ajudar. O YouTube vai entender que a minha mensagem ela é relevante, que ela pode ajudar outras mulheres. Tá bom? E a gente vai continuar esses vídeos ao longo da semana. Tá bom, meninas? Um beijo enorme no coração de vocês. E me conta aqui se vocês gostam desse tipo de assunto, tá bom? Que aí eu continuo fazendo. Um beijo, fica com Deus.